Especialistas em invadir sistemas informatizados para descobrir falhas na segurança da internet se reuniram nesse fim de semana em BH. Sim, são hackers, mas que trabalham pelo bem e com o apoio da ciência universitária. Eles deram dicas sobre o uso de aplicativos e jogos que podem ter acesso aos seus dados. Sala escura, música, jogo de luz, uma balada em frente ao computador. São adultos, jovens e até crianças aprendendo mais sobre o mundo dos hackers. Aqui, o jogo da vez é encontrar falhas em sistemas de segurança para torná-los ainda mais protegidos. O hacker não é necessariamente uma figura criminosa. Existe hacker criminoso? Existe, mas está longe de ser, na realidade, o que mais numericamente, por exemplo, representa a comunidade como um todo, né? A quarta edição do Encontro de Hackers teve apoio do curso de Ciência da Computação da PUC Minas. Aqui, os participantes tiveram oficinas de robótica com Lego e criação de circuitos elétricos básicos. Também conheceram a primeira impressora 3D totalmente brasileira. A segurança no uso de redes sociais ganhou destaque nas palestras. Este especialista alertou para aplicativos muito populares, incluindo o Pokémon GO, que já é febre mundial. Uma vez que você utiliza, não tem muito o que você fazer. Você está utilizando um serviço que você não tem acesso ao código-fonte dele, você não sabe exatamente o que eles estão fazendo com a sua informação. Mas o que você tem que tomar cuidado quando você está trabalhando com aplicativos assim é não colocar nada importante. Se conversas assim corriqueiras. Tipo, vou passar a senha do banco para o meu pai. Não vai passar a senha do banco para o seu pai no WhatsApp. E ainda fala, a senha do meu banco, conta tal, cartão de crédito. São informações sensíveis em ambientes que você não conhece. Por falar em segurança, será que as urnas eletrônicas que usamos em cada eleição são realmente seguras? Esse software já foi demonstrado inseguro em múltiplas ocasiões, com evidências verificáveis. Então, claro, o TSE tenta aplicar correções proporcionais a esses problemas, mas esses problemas só vão deixar de ser um risco real para a eleição quando a gente tiver algum sistema de verificação de auditoria que não dependa apenas de software. A iniciativa já rodou 16 estados brasileiros. Oportunidade única para desvendar o segredo de todos os hackers: o conhecimento. Muitas vezes é importante você ser hacker para você ajudar a crescer muito essa área de sistemas, essa área de tecnologia, que hoje em dia é uma área que cresce pra caramba. Hoje eu tô louco, e vou roubar um beijo seu, yeah. Bem, pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Júlio César, tenho 42 anos, na verdade eu tenho 41. Eu adianto a minha idade para quando chegar o dia do meu aniversário, né, tá mais acostumado aí com a ideia de estar um ano mais velho. É um saco quando a pessoa vem te dar parabéns. Parabéns pra quê? Por quê? Você tá ficando um ano mais velho? Grandes coisas. Mas eu gostaria de dizer por que eu tô colocando esses vídeos. É porque eu gostaria de ajudar em alguma coisa. Falando que esquizofrenia não quer dizer agressividade, não quer dizer falta de inteligência, falta de capacidade. Bem, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas pela qualidade da imagem, que está dando para perceber que não é grandes coisas, né? Minha webcam, desculpa em inglês aí, meu português já é ruim, em inglês então, né, nem se fala, mas a qualidade da imagem não é grandes coisas, porque essa webcam é do Paraguai, da China, né? O pessoal pensa que é do Paraguai, mas vem da China, né? Esses troços aí. Mas é o que deu para comprar. E também não adianta melhorar a imagem, que eu não vou ficar mais bonito, tá ok? Então é o que tem aí e a gente vai, se der a gente compra uma melhorzinha aí, tá legal? É isso aí. Bem, eu costumo dizer que nasci esquizofrênico. Por quê? As pesquisas indicam que uma das causas é a genética. E como a minha mãe tinha esquizofrenia, então eu acho que eu nasci esquizofrênico. Só que eu levava uma vida normal, sem problemas.
até os 32 anos de idade, quando tive meu primeiro surto. Então, eu digo que a pessoa pode ou não desenvolver esquizofrenia, dependendo da vida que ela tenha. A pessoa pode ter uma tendência a ter esquizofrenia, mas se tiver uma vida normal, não tiver muito estresse, ela pode passar a vida inteira sem ter um surto. Agora, uma pessoa que não tenha a predisposição a ter esquizofrenia também pode virar um esquizofrênico. Se tiver um estresse, algum acontecimento em sua vida muito assim, muito ruim, muito marcante, né? Tipo a perda de um parente, ou então quando o cara vai na guerra. Antigamente as guerras eram meio sangrentas, né? Era corpo a corpo. Então o pessoal chegava a pirar. E nos Estados Unidos o exército tinha até uma clínica psiquiátrica só para soldados de guerra, porque os caras ficavam pirados mesmo nas guerras. De jeito nenhum. A esquizofrenia, pelo menos a paranoide, que é a que eu tenho, ela não deixa o cara mais burro ou mais inteligente. Ela não atrapalha no raciocínio da pessoa. O cara não vai ficar mais inteligente ou burro por causa da esquizofrenia. Inclusive, eu conheço muitos esquizofrênicos inteligentíssimos. Inclusive, tem um filme baseado em fatos reais. Sobre um professor de matemática que ganhou o prêmio Nobel da Paz, não, de Economia. Então a esquizofrenia não atrapalha isso. Eu pensava, depois que eu tive esquizofrenia, eu pensava que isso poderia atrapalhar o meu rendimento. Mas não, eu continuei a mesma coisa. Inclusive, eu nunca havia encostado um dedo em um computador, mas resolvi fazer um curso de informática para testar minha capacidade de raciocínio, e fiz o curso numa boa, sem nenhum problema, tá? Então isso aí é uma mentira que o pessoal... Mentira não, é falta de conhecimento mesmo. A esquizofrenia não atrapalha o raciocínio. Pode sim atrapalhar a vida social da pessoa. Depois dos surtos, até mesmo antes, o esquizofrênico geralmente se sente diferente e fica isolado das pessoas. Acho que isso em grande parte por causa da mania de perseguição, porque a gente pensa que todos estão nos observando, que existem 1000 câmeras à nossa volta nos filmando. Inclusive, eu não me dou muito bem com câmeras. Até essa que está aí na minha frente. Eu estou gaguejando aqui, mas eu não sou gago. Eu falo normalmente, mas travo um pouquinho quando eu estou em frente a uma câmera. Mas com o tempo e com a prática eu vou melhorar a minha dicção aí em frente à câmera. Tá ok? Voltando ao assunto sobre a vida social do esquizofrênico, assim, a maioria que eu conheço através da internet, acho que 90% ficam isolados em seus quartos, assim como eu. Antes eu levava uma vida razoavelmente normal até os 32 anos de idade. Às vezes ia no campo, assistir um jogo. Quando tinha um show legal, eu ia. Às vezes dava vontade de comer uma pizza, eu ia no shopping, qualquer lugar. Eu ia, numa boa. Só me sentia um pouco retraído. Pensava que isso era um pouco de timidez, mas no fundo, era uma esquizofrenia latente, né? Tinha um pouquinho de mania de perseguição, mas não chegava a atrapalhar, não. Conseguia viver numa boa aí, sem maiores problemas. Mas depois dos surtos, a coisa ficou bem complicada. Eu saio quando tem que sair mesmo, né? Para almoçar,
comprar alguma coisa no supermercado e volto para casa rapidinho. Minha vida social ficou tão atrapalhada, os relacionamentos então danou-se. Para você ter uma ideia, as minhas camisinhas estão todas com prazo de validade vencido. É isso aí. Atrapalha pra caramba, viu, bicho? Relação. Bem, para ilustrar que a esquizofrenia não deixa o cara mais inteligente ou mais burro, eu vou colocar fotos aí de alguns esquizofrênicos famosos que tiveram sua vida normal e que foram famosos aí pela sua inteligência, tá ok? E também vou colocar de bipolares, que os sintomas são bem parecidos. Tem algumas diferenças, é claro, mas os sintomas são bem parecidos, mas isso não impediu que eles tivessem suas vidas e tivessem uma carreira. E por falar em bipolar, hoje em dia está na moda, né? Ser bipolar. A gente vai no Orkut, tem um monte de garota de 13, 15 anos colocando no perfil: ah, eu sou bipolar, eu sou inconstante. Antigamente o bipolar se chamava maníaco depressivo. Então, como esse nome era muito forte, o pessoal resolveu mudar o nome e passou a ser chamada de bipolar. Hoje ficou legal, tá chique hoje. Doença de artista, né? Mas se as pessoas soubessem o que é realmente ser bipolar, nem pensariam em colocar esse nome aí. Tem um filme que é muito legal, que fala sobre a bipolaridade, que se chama Mr. Jones. Vale a pena ver. A mulherada acho que vai gostar, porque quem faz o papel do bipolar é o Richard Gere. Agora sai legal, hein? Gere. Então, é só procurar no Google, você acha aí para baixar esse filme. Ou então vai numa locadora, que o filme é bem legal. Se chama Mr. Jones. Tem um filme também sobre a esquizofrenia, sobre a vida do John Nash. É baseado em fatos reais. O cara estudou matemática, né, ciências contábeis, e teve seus surtos psicóticos, mas mesmo assim ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Vale a pena assistir esse filme também, porque é bem esclarecedor. Inclusive eu passei a me entender melhor depois que assisti esse filme. Então vai a dica aí. Mente brilhante. Se bem que a minha mente não é muito brilhante, não. Eu me identifiquei com o filme por causa dos sintomas que o cara apresentava no filme, né? E cheguei à conclusão que eu tinha esquizofrenia, porque os psiquiatras nem as psicólogas me falavam isso. Pareciam que tinham receio de dizer que eu tinha esquizofrenia. Acho que também por causa do nome. Por que não muda o nome também dos esquizofrênicos? Porque esse nome aí é um pouco forte, né? Lembra, pô, esquisito. Pô, muda o nome aí, né? Bem, pessoal, chegamos aí ao final do primeiro vídeo aí. Espero que tenha gostado. Peço desculpas aí pelo nervosismo, pela gagueira, porque é a primeira vez, né? Primeira vez que eu faço um vídeo, e a primeira vez é sempre complicado, né? E gostaria da opinião de vocês, se estou certo ou não em assumir
que sou um esquizofrênico, tá? E também, se quiser clicar em gostei, não tem problema não. Pode fazer comentários também, elogiando ou criticando. Só não vale falar mal da minha mãe, né? O resto pode falar o que tiver, pode falar o que der na cabeça aí, porque eu aceito críticas, uma boa. Só não vale me zoar, porque sou esquizofrênico. Sabe por quê? De acordo com a lei número 1523 do artigo 4, parágrafo 5, página 273, zoar esquizofrênico no YouTube é bullying. Pena, detenção de 2 a 6 meses. Viu? Então, brincadeira, pessoal. Que baixou um advogado em mim. Aí dá umas dessas aí. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado aí. E até o próximo vídeo aí. Pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço. Bom, as coisas estavam bem, né? Na verdade ainda estão bem. O Kainan, ele tem respondido bem aos medicamentos, ele praticamente não tem saído. E eu tirei essa semana de férias no meu trabalho e eu estou em casa. Então eu tenho acompanhado melhor o que ele faz quando ele está sozinho. E realmente é duro você ver um filho teu que tem toda a capacidade, né, um homão forte, alto, bonito, jovem, tão ocioso. Por mais que ele estude, ele faz as tentativas dele de vestibular, mas ele não, na federal ele não consegue passar. E isso é frustrante para ele, né? Mas eu vejo assim, como ele fica parado, sentado, olhando, né, pro nada, ou enfim. Ontem a mãe do filhinho dele esteve aqui, a minha ex-nora, e eu incentivei para que os dois saíssem um pouco, fossem ao shopping passear, prestei meu carro e eu fiquei com meu netinho. Ele estava super bem ontem. Esses dias que eu estou em casa ele está muito bem, eu tenho ficado com ele, a gente conversa. E quando ele voltou, ele já voltou um pouco diferente. Eu estava vendo televisão com meu neto, quando do nada ele falou para mim: você fica quieta, você tem que aprender a ouvir, você tem que ser mais humilde, aprender a ouvir as pessoas, porque aqui nessa casa a única pessoa que pensa sou eu. E ele desandou a falar sem parar. E eu até comentei com ele, eu falei: olha, eu realmente não entendo porque você do nada começou a falar desse jeito. Eu entendo, eu sou a mãe, eu sei do problema dele, sei bem como é que é os sintomas da doença, mas a mãe do filhinho dele, ela já não tem esse entendimento, né? E ela acabou, acho que, indo embora chateada, e eu chorei muito porque, como é duro, né? E perguntei tanto para Deus ontem: o que eu vou fazer quando eu não tiver? O que ele vai fazer quando eu não tiver mais aqui? Até quando, né? Eles vão viver nessa situação triste, porque é um mundo onde ele falava assim para mim: eu quero conversar, eu quero ter alguém para falar das minhas coisas e eu não tenho ninguém. E você vê os amigos que se formaram, tocam suas vidas, não lembram de pegar nisso aqui, ligar para o teu filho para saber como ele tá. Ele tinha o Facebook, ele cancelou o Facebook dele, ele disse que ele não precisa disso.
E dá um medo enorme, né? Do que eles possam fazer com essa solidão. Porque a gente não tem o que fazer por eles. O que a gente pode, a gente faz, a gente ajuda. Eu tenho sido uma mãe não fálica, como esses dias eu li que alguém deixou, que esquizofrênicos são filhos de mães fálicas. Eu não sou, eu dei amor, sim, eu dei muito amor, eu dou amor, porque são minhas crias, né? E a minha função é amar, é orientar, é educar, mas de me preocupar sim, porque não é uma pessoa que você, sabe, da normalidade de você criar os teus filhos, você vê teus filhos se formando, casando, constituindo suas famílias e continuando aquilo que a gente tem feito, né? Tocar a vida. Eles não. Você olha, às vezes se questiona, caramba, que doença é essa? Que todos eles, se é genético, eu pergunto, se é genético, como é possível que esses pensamentos sejam tão iguais? Não sei. Eu pergunto muito a Deus, sabe, eu tenho, podem achar bobagem, talvez pelas suas crenças, eu sou espírita, eu acredito muito na vida após a morte, eu acredito na reencarnação, eu acredito em karmas, e acredito também que algumas coisas são da matéria, que nós às vezes provocamos, né? Mas o meu alento é esse. Dias atrás eu li um texto, um pedacinho, que morrer é voltar para casa. É você rever amigos, é você rever parentes, é você rever os amores. Eu não tenho praticamente ninguém, além do meu pai, né, que se suicidou, eu não tenho ninguém que tenha partido que eu possa reencontrar. E eu tenho minha mãe ao meu lado, que mora em São Paulo, e eu aqui em Curitiba. E eu tenho muito receio, sabe, de como que as coisas vão acontecer, a minha separação, né, do meu filho. Me preocupa, óbvio. A gente se preocupa com qualquer filho. Quem dirá eles que são especiais, né? Eu me preocupo muito com isso. E você, mãe? Você não fala? Eu falo e eu tenho tentado nessa página divulgar, né, essa dor, fazer com que as outras mães saiam do casulo e se mostrem o que vocês sentem, se é o mesmo que eu sinto. Uma tristeza, um medo, que eu luto demais. Eu criei meus filhos sozinha, sem marido, criei 2, trabalho pra caramba. Já trabalhei de domingo a domingo para poder manter minha casa, poder manter minha família. Já trabalhei de manhã, de tarde e de noite, eu já tive 3 trabalhos. E às vezes eu me questiono, por que tudo isso? Eu queria que as mães pudessem se mostrar mais aqui, sabe? Eu tenho vontade de fazer um encontro com mães e com os filhos junto, né? Eu acho que seria bacana a gente tentar isso. O que vocês acham? Desculpem o desabafo, mas eu acho que aqui é o único lugar que eu ainda tô podendo desabafar um pouco. Porque eu sei que tem outras mães com a mesma dor, com o mesmo medo, com a mesma angústia, sozinhas, sem apoio, sem alguém para pegar você aqui e falar: eu entendo você.
Obrigada, gente, por me ouvirem. Eu não estou aqui para chamar atenção, porque eu acho que seria me expor ao ridículo. Eu estou tentando mostrar, como se fosse um diário, que eu tenho muitas alegrias, muitas, mas tenho muitas tristezas também, muito medo. E eu só queria dividir isso com todas vocês, minhas amigas virtuais, minhas mães de esquizofrênicos, esposas, filhos de esquizofrênicos, o quanto é difícil entender a mente humana, né? O quanto é difícil ser aceito nesse mundo campo. Obrigada, tô até inchada, né? Obrigada, gente, tchau. Manda ver. Já? Oi, boa noite. Meu nome é Poliana. Eu tenho 21 anos e há 3 anos atrás eu fui diagnosticada com esquizofrenia. Eu comecei, na verdade, foi assim. Eu estava passando por alguns problemas pessoais e daí aquelas coisas começaram a me deixar triste, assim, sabe? Mas eu achei que era uma coisa normal, né, da vida. Só que aí daí eu percebi que essa tristeza ela não passava, ela só piorava, entendeu? E com o tempo comecei a ouvir umas vozes na minha cabeça, assim, que me depreciavam, entendeu? Elas falavam que eu era uma inútil, que eu nunca ia vencer na vida, que eu não ia passar por aqueles problemas, que eu não ia conseguir superar. Sempre me pondo pra baixo, me xingavam. Só que assim, eu tinha a noção de que era coisa da minha cabeça, só que era algo muito real pra eu, como é assim, pra eu não manter minha lucidez, entendeu? Era algo que parecia como se uma pessoa mesmo estivesse falando assim no meu ouvido, entendeu? Todo tempo. Na época eu morava só, na verdade eu dividi apartamento com uma amiga. E a minha mãe não sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia, na verdade, porque eu não sabia como chegar com alguém pra conversar a respeito disso, porque eu achava que as pessoas iam achar que eu tava ficando louca. E daí aquilo foi me incomodando. E eu comecei a pesquisar na internet a respeito disso. E pra saber o que era, né? O que estava acontecendo, porque eu não sabia por que aquilo estava acontecendo comigo. Aí eu vi o nome de uns remédios. Foi quando eu comprei um remédio por conta própria, um antidepressivo. E depois que eu vim saber que era antidepressivo, não era nem pra situação, era só pra depressão. E não tomei, né? Só que a situação piorou, foi piorando de uma tal forma que eu já não conseguia mais trabalhar, nem estudar. Era uma tristeza assim tremenda, porque aquelas vozes sempre ficavam me depreciando, me pondo pra baixo, entendeu? Dizendo que eu nunca ia ser capaz de vencer na vida e sempre me pondo pra baixo. E com isso a tristeza aumentava. E eu só pensava em acabar com aquilo, sabe? E dar um ponto final. E daí aconteceu uma situação que foi muito impactante, né, na minha vida. Uma notícia que eu recebi foi quando
parece assim que desencadeou tudo, entendeu? Eu explodi assim, realmente. E daí, além das vozes, eu comecei a ver coisas, a ver imagens de monstros e coisas muito feias, sabe? Que às vezes assim dá uns flashes na minha cabeça. E antes eu ficava triste quando eu lembrava dessas coisas. Mas hoje em dia é uma lembrança ruim só, né? E eram umas coisas bem feias, assim, sabe? Tipo, não dá pra descrever. Era como se fosse aqueles monstros de filmes, assim, de desenhos, essas coisas. Umas coisas bem feias. E daí foi quando eu tive o primeiro surto, em 2012. E eu tentei suicídio pela primeira vez. Foi quando a minha mãe... Desculpa. Foi quando a minha mãe ficou sabendo da situação que eu estava passando, das coisas que vinham acontecendo. E quando ela soube assim, né, no dia que eu tive o surto, que eu fiquei assim, incontrolável e saí quebrando as coisas e me mutilei e ela disse que eu tentei até me jogar do prédio lá de onde a gente morava, entendeu? Mas eu não lembro dessa situação. E foi quando ela contatou a emergência do Eduardo Ribeiro, né, que é o centro psiquiátrico. E eu me lembro disso, eu me lembro do pessoal chegando e me levando, entendeu? E eu não conseguia entender, né, por que aquilo estava acontecendo. E daí chegando lá, me medicaram, eu fiquei melhor, e daí o médico veio conversar comigo e disse que eu tinha esquizofrenia, mas que eu tinha que investigar, aprofundar para saber realmente qual era o grau da doença, né? E daí eu comecei o tratamento, fiz o tratamento, fui fazendo, tendo várias recaídas e ficando bem, ficando ruim, ficando bem, ficando ruim, sempre com os mesmos sintomas, ouvindo vozes, tendo visões, alucinações, às vezes sentindo até cheiros estranhos, depressão, chorava muito, emagreci muito e isso durou uns 2 anos, assim, entre recaídas e como é que chama? Aquele estágio que você fica bem, assim, né? Não é? Consciente. Não, tem um nome. Enfim. E daí foi quando eu conheci uma pessoa que falou... Posso falar? Pode. Que falou de Deus pra mim, entendeu? Assim, eu nunca fui muito religiosa, nem praticante de nenhuma religião, nem nada assim. Pra mim, Deus era só alguém que tinha criado a gente e cuidava da gente. E através dessa pessoa, acabei conhecendo profundamente Deus. E eu pedi pra ele, entendeu, a minha cura. Eu pedi com fé, eu pedi mesmo. Eu não sabia mais a quem recorrer. Depois desses 2 anos, eu já tinha passado por vários médicos, já tomava vários remédios, vários remédios. Remédio do café da manhã até a janta. E várias tentativas de suicídio. E uma
situação bem difícil. E daí eu não tinha mais a que recorrer, não sabia mais o que fazer. E daí eu falei, Deus, ou o Senhor me leva nessa vida logo, ou, por favor, acaba com o meu sofrimento, entendeu? E Deus, ele me concedeu essa graça, né? Eu posso considerar uma graça. Ele me deu uma segunda chance, né? De ser uma pessoa melhor, que realmente cada um tem o seu credo, né? A sua sei lá. Sua crença. Sua crença, suas coisas. Mas assim, eu não acredito na religiosidade, entendeu? Pra mim, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente e ele é único. E foi ele que me concedeu a graça da cura, não nem tipo de religião. Entendeu? E a cura não veio através de métodos clínicos, científicos, nem nada. Claro que ajudou, né? Bastante. Mas a minha cura veio através de fé mesmo, de buscar mesmo, de pedir para Deus, né? E hoje já faz o quê? 2 anos? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos que eu tô assim. Eu quero lembrar a palavra. Levando uma vida normal. Ele fala a palavra que chama. Mas eu não lembro agora. Enfim. Hoje eu tenho uma vida normal. Normal assim, né? Porque de perto, né? Ninguém é normal, tão normal. Mas, graças a Deus, hoje em dia eu não tenho nenhum problema com esse tipo de situação, de ouvir vozes, de ter alucinações, até porque algumas vezes quando a tristeza quer tomar conta de mim, sabe? Que daí vem aquelas... querendo dar aquela recaída, eu não dou espaço, entendeu? Hoje em dia eu já sou bem mais forte. Eu acredito que toda essa situação ela serviu para eu ser a pessoa que eu sou hoje, para eu ser mais forte emocionalmente. E eu espero que eu continue assim por muito tempo, sabendo lidar com os problemas da vida e sempre que eu cair, levantar com a ajuda de Deus. Obrigada. Obrigada.